Capítulo 14. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Bom, aqui nós vemos registrado na Bíblia, então, a primeira guerra registrada, né, na Bíblia. A guerra, então, desses 4 reis contra 5, né, 4 reis contra 5. Então, aqui nós vemos registrado na Bíblia a primeira guerra. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé e Iriataim, e os Ureus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Bom, aqui nós vimos, né, aí no versículo 5, fala sobre os Refalins, os Zuzins e os Emins. Essas são as maiores tribos de gigantes que existiam na época, né, na época desses reis, desta guerra. Então, os Refalins, os Zuzins e os Emins eram as maiores tribos de gigantes. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Bom, aqui nós vemos aqui no versículo 13, né, o primeiro uso da palavra hebreu. Até então, eles não eram chamados de hebreus, até então eles não tinham nome, porque não havia um povo separado, um povo escolhido por Deus. Agora, então, o povo de Abrão era chamado de hebreu. Por que ele era chamado de hebreu? Porque hebreu significa atravessar, nômade ou lado oposto. Então, a palavra hebreu significa atravessar, nômade ou lado oposto, né? Uma dessas 3 palavras. Irmãos, vocês viram aí o que aconteceu com Ló? Infelizmente, né, Ló foi para Sodoma sem saber que lá era uma cidade de um povo mau, e essa cidade acaba entrando em guerra com estes reis, né? O rei de Sodoma acaba entrando em guerra juntamente com esses outros 5 reis, e eles são então levados cativos. Ló é levado cativo, né? A história de Ló é um pouco triste, porque quando ele pensa que ele estava se dando bem, ele acaba sendo cativo. Mas alguém foge de lá e, conhecendo a Ló, sabendo que ele tinha um parentesco com Abrão, esta pessoa corre até Abrão, e Abrão então é avisado que Ló foi
né, preso por esses reis. Então vamos ver a seguir o que irá acontecer. Será que Abrão vai até lá? Será que Abrão vai deixar Ló com as suas escolhas, com o que ele fez? Ou Abrão vai seguir caminho? Ou Abrão vai resgatar o seu sobrinho? Até rimou, né, irmãos? Mas vamos ver, vamos continuar o texto bíblico para que nós venhamos a saber o que acontece a seguir. Mãe e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois... Bom, aí entramos no assunto, em 2 assuntos bem importantes para a vida do cristão, onde causa muitas polêmicas, né? 2 questões que nós vimos aqui. Bom, quando Abrão ele vai lá e resgata Ló, nós vimos que aparece, né, na volta aparece aí um personagem que até então não se conhecia, pelo menos biblicamente falando, não se falava nele. Aparece então Melquisedeque e diz que ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo, né? Essa fica uma questão sobre como ele era sacerdote, se a história não traz algo sobre a vida dele. Mas aqui vale saber que Deus ele faz das suas maneiras, do jeito que ele quer, da sua maneira, do jeito que ele quer, quando quer, como quer e por que quer, porque ele é Deus. Não cabe a nós questioná-los. Mas vamos então aprender sobre Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Como este homem, né, ele aparece depois de Abraão sair então aí com 318 homens para resgatar a Ló. E quem seria este homem chamado Melquisedeque? Bom, Melquisedeque, nós temos aí 2 informações. Melquisedeque era rei de Salém e ele também era sacerdote. Havia então muitas pessoas que acreditam ainda até hoje que Melquisedeque seja o nome de uma pessoa. Mas Melquisedeque não é o nome de uma pessoa. Melquisedeque é um título. E esse título significa Rei da Justiça. Então Melquisedeque é igual Rei da Justiça. E era um título, por exemplo, no Egito eles usam o rei, em vez de ser chamado de rei, ele pode ser chamado também de faraó. No Brasil nós temos o presidente da república. Em outros lugares, tipo na Inglaterra, existe o rei, ou no caso hoje, a rainha. E naquela época existia, né, essa ordem, esse título chamado Melquisedeque, que era rei da justiça. Então esta ordem, este título, Melquisedeque, não era o nome dele, mas sim era um título dado. Acreditava-se que ele era da descendência de Sem,
filho de Noé, pois ele estava vivo ainda, porque Sem, filho de Noé, ainda estava vivo. Então eles acreditavam até que ele era o Sem, né? Para ser um sacerdote, não filho de Sem, mas sim o próprio Sem, filho de Noé, porque ali daria base teológica para ele saber ser um sacerdote. Sem, ele teve um histórico sempre de adoração ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, de oferecer altares ao Senhor. Então acredita-se que Melquisedeque era na realidade Sem, filho de Noé, porque nesta época ele estava vivo ainda, apesar de uma idade bem avançada. No versículo 14 nós vimos aí também um dos nomes, dentre os vários nomes do Senhor, né? El Elyon, ou El Elyon em hebraico, que significa El forte, né? E Elyon alto, soberano, grande, né? Então a gente vê aí El Elyon, que significa Deus forte, né? Soberano, grande. E este é o significado, então, de El Elyon, Deus Altíssimo, né? Deus forte. E este é um dos nomes na qual nós ainda vamos ver logo para frente alguns dos nomes de Deus, né? É bom você marcar esses nomes até para saber, ficar sabendo, e já vou deixar uma dica aí, pode aparecer na prova ou não. Né? Salém, então, ficava num lugar onde futuramente seria Jerusalém. Vê que legal, futuramente seria Jerusalém. E algo que é muito interessante, que nós vemos também aí no versículo de número 20, que fica aí registrada a primeira oração da Bíblia, né? A primeira oração em agradecimento, e também o primeiro exemplo do dízimo. Ou seja, ele deu o dízimo depois da batalha como gratidão a Deus, não para salvação ou para conseguir bênção, mas sim deixando aí um grande exemplo, que o dízimo ele é nada mais, nada menos que uma das maneiras de nós sermos gratos a Deus por tudo que ele tem nos dado, né? E ele leva aí também, Melquisedeque leva pão e vinho, porque era uma cerimônia feita para dar as boas-vindas quando alguém chegava num lugar, então que eram conhecidos que iam ali comer juntos, a pessoa então trazia pão e vinho, né, que era uma cerimônia feita para dar boas-vindas. Foi onde o catolicismo então inseriu a Eucaristia, né, o pão e o vinho, usado também hoje nas igrejas evangélicas, mas onde o catolicismo que começou com essa prática da Eucaristia. Bom, irmãos, aqui tem um assunto muito polêmico, que é dízimo, dízimos e ofertas. É algo muito comentado nas igrejas, algo que muitas pessoas não creem, mas nós vemos que o dízimo ele é um princípio bíblico. Já desde o livro do Gênesis aparece aí, então, esse termo de gratidão a Deus. Dízimo é a 10ª parte. Dízimo é uma maneira de você agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Irmãos, é uma coisa interessante como o homem ele se mostra ingrato com Deus quando ele não é dizimista. Por quê? Deus nos dá saúde, nos dá condições, nos dá de tudo. E nós muitas vezes retemos apenas 10%. Deus ainda nos permite ficar com 90%, e às vezes muitas pessoas ainda reclamam de ter que dar, né, de ter que devolver na realidade esse 10% em gratidão a Deus. Você quer ser grato a Deus? Seja dizimista. Você quer mostrar a Deus que você é grato por tudo que ele tem feito para a tua vida, pela saúde que ele tem te dado todos os dias, pelo sol que aparece, pela chuva que também vem, por todas as coisas, pelo ar que você respira. Você quer ser grato a Deus? Então seja um dizimista. Isso é um grande ato de gratidão a Deus. Foi o que Abraão fez, né? Ele foi lá, venceu a guerra, e a Bíblia diz que depois ele deu dízimo de tudo. Por quê? Para mostrar a gratidão que ele tinha para com Deus.